inscrito para a sustentação, se nós levantaríamos ou não o segredo. Senhor presidente, de minha parte não há nenhum problema em levantar o sigilo. Perfeito. Então, o feito da relatoria da desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, figura como requerente Adão Antônio Cavanha da Silva, requerido Paulo César Pilati. Nesse feito, a eminente julgadora, a doutora Flávia, se declarou impedida de atuar, circunstância essa que determina o averbamento. Esse processo foi adiado para essa data, por indicação da eminente relatora, desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, na sessão presencial do dia 20 de setembro de 2022. E assim eu sendo, eu tenho a honra de considerar a palavra de Vossa Excelência para a sustentação. Senhor Senhor presidente, presidente, Só um instantinho, até porque aparentemente o voto da eminente relatora vem de encontro ao interesse, provavelmente, do seu cliente. Então, é isso, desembargadora Cláudia? pois então, eu justamente gostaria de saber se o defensor está em nome de Adão ou de Paulo, se ele está em nome do requerente ou do requerido, para que eu possa avaliar a necessidade dele produzir a sustentação oral. O doutor Paulo está representando o requerido. Bem, nesse caso, eu imagino que possa me portar pela ementa, por enquanto, e verificar se ainda há algum resíduo que seja de necessidade do defensor de fazer a sustentação. Pois não, desembargadora, pode se conduzir. Pois bem, eu vou então ler a parte da emenda numerada. Há litisconsórcio passível necessário nos processos de perda de mandato eletivo por desfiliação partidária, apenas e tão somente nas hipóteses em que o mandatário esteja afiliado a novo partido político na data da propositura da ação. De sorte que descabe reconhecer a decadência do direito da ação pela ausência da indicação do litisconsorte, quando não houver certeza jurídica quanto à existência de nova filiação partidária, de acordo com o documento emitido pela própria Justiça Eleitoral. Nesse caso, ele não se encontrava no data da propositura vinculado a qualquer partido, então estou acatando a possibilidade de ingressar somente em relação ao candidato. Item número 2. Ante a ausência de comunicação da desfiliação ao partido pelo requerido, a contagem do prazo decadencial é realizada a partir da data do cancelamento da filiação pela Justiça Eleitoral. Então, eu estou afastando a decadência para a propositura desta demanda. Item 3. A fusão entre agremiações é a aprovação de um novo estatuto para o estabelecimento de regras atinentes à agremiação recém-criada promove uma mudança substancial no programa partidário dos partidos que deixam de existir. Pela dicção do artigo 22A da Lei 9096/95, a fusão configura justa causa para a desfiliação, porque justamente o que essa demanda visa é a apuração da desfiliação imotivada do requerido Paulo César. Inaplicabilidade da consulta TSE 755/35-DF aos casos de fusão. Prazo razoável configurado de modo a preservar a segurança jurídica e o Instituto da Fidelidade Partidária. Estou julgando improcedente a demanda porque eu considero, então, que o fato dos partidos, das agremiações terem fundido e ter havido alteração na programação desses partidos autoriza o desligamento, a filiação do requerido, senhor presidente. É este o meu voto. Muito obrigado, desembargadora Cláudia. Indago do eminente procurador, do doutor Paulo, se dispensaria, então, a citação ou alguma matéria a ser exaurida? não, eu dispenso, senhor presidente. E assim, eu sendo, a eminente relatora está conduzindo o seu voto no sentido de julgar improcedente o pedido formulado para que seja decretada a perda do mandato eletivo do requerido, voto esse que está em discussão. Todos de acordo? É o resultado que fica proclamado a unanimidade de votos. Obrigado, doutor Paulo.
Chamo a julgamento. Senhor presidente, Pois não, doutor senhor presidente, Carlos. eu peço a palavra. Senhor? Doutor Carlos. Pois não, doutor Carlos. Senhor presidente, primeiramente cumprimento Vossa Excelência. Salvo engano, senhor presidente, esse é o único processo que estaria convocado para compor o quórum. Exatamente. Então, eu gostaria só de cumprimentá-lo, senhor presidente, e eminente corregedores, demais pares, que apesar de voltar à suplência, eu tenho acompanhado as sessões de julgamento e gostaria de cumprimentar a todos pela eficiência da condução dos trabalhos, que certamente é um ponto muito positivo para o nosso tribunal. Eu tenho acompanhado, senhor presidente, e me sinto honrado de compor a corte, como disse ainda aqui como suplente. Então, eu agradeço Vossa Excelência, senhor presidente, e peço licença para me retirar. Nós que agradecemos a Vossa Excelência, doutor Carlos. A saudade é intensa. O senhor retorne sempre para cá. Um abraço a todos e bom trabalho. Forte abraço. Chama a julgamento o feito número 7, processo 06-02-230, dígito 44.2022.6.16.0000, da relatoria do Dr. Roberto Auríquio Júnior. Trata-se de recurso no DR, ou seja, no direito de resposta. Recorrente Eneida Desirê Salgado e outros, recorrido Sérgio Fernando Mouro. Esse processo foi adiado para essa data em razão de pedido de vista do Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, na sessão presencial de 22 de setembro de 2022. Naquela oportunidade, o eminente relator, Dr. Auríquio, conduziu seu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. O Dr. Tiago, também na mesma oportunidade, inaugurou a divergência no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido de direito de resposta. Indago do eminente gestor se está em condições de proferir o seu voto. Estou sim, senhor presidente. Está com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, cumprimento Vossa Excelência, a digna Procuradora Regional Eleitoral, os demais pares, os advogados aqui presentes e também os servidores que nos apoiam. Eu, por brevidade aqui, adoto o relatório apresentado pelo eminente relator, Dr. Roberto Auríquio Júnior. O pedido de vista teve o objetivo de melhor apreciar o conteúdo veiculado pela recorrente, se sabidamente verídico, o que caracterizaria a irregularidade da propaganda eleitoral e o consequente direito de resposta. Com a vênia que é devida ao eminente relator, eu divirjo do seu posicionamento e adiro ao entendimento do ilustre Dr. Tiago Paiva, declarado na sessão de ontem, no sentido de que inexiste veiculação de conteúdo sabidamente inverídico, de modo que não há se falar em direito de resposta ao direito de resposta. Digo aqui, senhor presidente, que é pacífico o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que o direito de resposta pressupõe a divulgação de mensagem ofensiva ou a afirmação sabidamente inverídica, que pode ser reconhecida prima facie, ou que extravase o debate político eleitoral, devendo ser concedido de modo excepcional, tendo em vista a liberdade de expressão dos atores políticos. Como se denota das diversas impugnações apresentadas no pedido de registro de candidatura, processo esse público, é de notório conhecimento que o recorrido teve sua transferência de domicílio eleitoral cancelada e revertida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, de modo que, por óbvio, ficou impossibilitado de disputar as eleições por aquele estado. Portanto, até aqui não vejo nenhuma inverdade manifesta. Ainda houve a instauração de inquérito policial para apurar eventual autoria e materialidade do delito de inscrição fraudulenta, previsto no artigo 289 do Código Eleitoral. E não obstante o inquérito policial tenha sido trancado, num primeiro momento, determinou-se a respectiva investigação. Desse modo, a expressão acusado de fraude no domicílio eleitoral não pode ser vista como fato sabidamente inverídico que possa ser verificado de plano. O termo acusado, embora na linguagem jurídica seja destinado às partes do processo penal, depois de oferecida a denúncia, também pode ser entendido pelo senso comum para indicar que em algum momento foi imputado ou recorrido à prática de fraude em domicílio eleitoral, e efetivamente o foi pela instauração do inquérito policial. Houve, assim, de fato, na minha visão, uma imputação, ainda que não no sentido jurídico do termo acusado, não se tratando de inverdade manifesta.
A fala da recorrente, a meu ver, configura crítica política ácida, mas não afirmação sabidamente falsa, que pode ser reconhecida de plano, tampouco ofensa que extravase o debate político eleitoral. A livre circulação de pensamento, opinião e crítica visa fortalecer o Estado Democrático de Direito e a democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo que a intervenção desta justiça especializada deve ser mínima em preponderância ao direito à liberdade de expressão. Portanto, a sua atuação deve coibir práticas abusivas ou divulgação de notícias falsas, de modo a proteger a honra dos candidatos e garantir o livre exercício do voto, o que não se verifica no caso da posta de deslinde judicial. Voto, portanto, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral, na esteira de que já fez o Dr. Tiago Paiva, para reformar a respeitável sentença e julgar improcedente o pedido de direito de resposta. É como voto, então, senhor presidente. Obrigado, doutor Rodrigo. Como vota a doutora Flávia da Costa Viana? Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todas e a todos. Tendo ouvido atentamente o doutor Rodrigo Amaral e também o doutor Tiago na sessão passada, com o devido respeito ao entendimento exarado pelo eminente relator, eu vou acompanhar a divergência. Obrigado, doutora Flávia. Como vota a eminente desembargadora Cláudia Cristina Cristofani? Senhor presidente, eu estou acompanhando também a divergência nesse caso, com a devida vênia do eminente relator. Obrigado, desembargadora Cláudia. E assim, sendo esta corte, por maioria de votos, conhece e dá provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido de direito de resposta, resultado esse que fica proclamado. Doutor Tiago fica como relator do presente feito. Se você quiser, eu te passo. Chamo a julgamento o feito número 9, processo 06000749, dígito 46.2022.6.16.0000, é da relatoria do eminente desembargador Fernando Wolff Budziak. Trata-se de embargos de declaração em registro de candidatura, figurando como embargante o Dair Teodoro da Silva, embargado Ministério Público Eleitoral. Não havendo inscrição para a sustentação, tem a honra de considerar a palavra Vossa Excelência, eminente desembargador. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Embargos de declaração, eu vou pedir para me conduzir pela ementa. Se houver necessidade, nós avançamos aí na explicação. Pois não. Registro de candidatura, deputado federal, indeferimento do registro, arguição de omissão e obscuridade, inexistência, rediscussão, rejeição. As alegações apresentadas pelo embargante consistem, em verdade, em pretensão de reexame da decisão, já que evidente a intenção de rediscutir os fundamentos e a conclusão do acordo, o que é inviável nesta estreita via procedimental. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração rejeitados. É como estou votando, presidente. Obrigado, desembargador Budziak, que está conduzindo seu voto no sentido de conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Voto este que está em discussão. Todos de acordo? É o resultado que fica proclamado a unanimidade de votos. Chama julgamento feito número 10. Processo 06000473, dígito 15.2022.6.16.0000, é também da relatoria do eminente desembargador Fernando Wolff Budziak, que trata-se de embargos de declaração em registro de candidatura, cujo embargante é Adriana Aparecida Pereira de Araújo Meroto, embargado do Ministério Público Eleitoral, não havendo inscrição para sustentação, tenho a honra de considerar a palavra novamente a Vossa Excelência, desembargador. Obrigado, presidente. Eleições 2022, embargos de declaração em requerimento de registro de candidatura, arguição de obscuridade e de omissão, inexistência dos vícios apontados, matéria pré-questionada, rediscussão, rejeição. A alegação apresentada pela embargante consiste em pretensão de reexame da decisão, já que evidente a intenção de rediscutir os fundamentos e a conclusão do acordo, o que é inviável nesta estreita via procedimental. Ausentes a omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos. Embargos de declaração rejeitados.
Obrigado, desembargador Bodziak, que está conduzindo o seu voto no sentido de conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Voto esse que está em discussão. Todos de acordo? É o resultado que fica proclamado a unanimidade de votos. Chama a julgamento os feitos de relatoria do eminente julgador Tiago Paiva dos Santos. Presidente, Podemos votar em conjunto? Sim. Algum deles? Do 13 ao 25, com exceção do 20. 13 ao 25. Então, Com exceção do item 20. só um instantinho. Uhum. Chamo, portanto, a julgamento, feito número 13, processo 06-02-020, dígito 90.2022.6.16.0000, da relatoria do Dr. Tiago Paiva dos Santos, trata-se de embargos de declaração no registro de candidatura, cujo embargante é Partido da Mulher Brasileira, Comissão Provisória Estadual PR. Também chama julgamento. O feito número 14, processo 06-02-049, dígito 43.2022.616.0000, trata-se de embargos de declaração em registro de candidatura, também tendo como requerente Partido da Mulher Brasileira, Comissão Provisória Estadual. Também chama julgamento, feito número 15, processo 06-02-116, dígito 08.2022.616.0000, embargos de declaração em registro de candidatura, também como embargante, Partido da Mulher Brasileira, Comissão Provisória Estadual do Paraná. Chama a julgamento, feito número 16, processo 06-02-024, dígito 30.2022.616.0000, trata-se de embargos de declaração em registro de candidatura, também como embargante, Partido da Mulher Brasileira, Comissão Provisória Estadual do Paraná. Chamo a julgamento o feito número 17, processo 06-01-932, dígito 52.2022.616.0000. Trata-se de embargos de declaração no registro de candidatura, figurando como embargante Partido da Mulher Brasileira, Comissão Provisória Estadual do Paraná. Chamo a julgamento feito número 18, processo 06-02-025, dígito 15.2022.616.0000. Trata-se de embargos de declaração em registro de candidatura, figurando o mesmo embargante. Chamo a julgamento feito número 19, processo 06-02-050, dígito 28.2022.616.0000. Trata-se de embargos de declaração em registro de candidatura, figurando o mesmo embargante. Chamo a julgamento feito número 21, processo 06-02-046, dígito 88.2022.616. 0000, embargos de declaração em registro de candidatura com o mesmo embargante. Chama a julgamento, feito número 22, processo 06-01-910, dígito 91.2022.616.0000, embargos de declaração em registro de candidatura com o mesmo embargante. Chama a julgamento do feito número 23, processo 06-02-197, dígito 54.2022.6.16.0000, embargos de declaração em registro de candidatura com o mesmo embargante. Chama a julgamento o feito número 24, processo 06-02-060, dígito 72.2022.6.16.0000, trata-se de embargos de declaração no registro de candidatura, também figurando o mesmo embargante. E, por fim, chama a julgamento o feito número 25, processo 06-01-904, dígito 84.2022.6.16.0000, trata-se de embargos de declaração em registro de candidatura com o mesmo embargante. Não tendo inscrição para sustentação, tenho a honra de considerar a palavra a Vossa Excelência, Dr. Tiago. Obrigado, senhor presidente. Todos esses embargos de declaração tratam-se de candidatos do Partido da Mulher Brasileira que, no primeiro momento, não atenderam as intimações da Justiça Eleitoral e tiveram registro indeferido. Após, houve a regularização, a constituição de novos advogados, pelo que, com a completude das informações, estou votando pelo deferimento do registro. Apenas o item 17, ressalto que não era apenas a certidão da Justiça Estadual de primeiro grau que faltavam, havia também necessidade da apresentação de uma certidão de objeto e pé. O processo que consta trata-se de fase instrutória, que não dá ensejo à inelegibilidade, assim como o item 21.
Os demais são questões simples que apenas faltavam uma certidão da Justiça Estadual. Então, o voto é pelo provimento dos embargos e deferimento do registro. Obrigado, doutor Tiago, que está conhecendo e acolhendo em parte, né? Sim, senhor doutor Tiago, presidente. está conhecendo e acolhendo em parte os embargos de declaração, dando-lhe efeitos modificativos e deferindo o registro pretendido, votos esses que estão em discussão. Todos de acordo? É o resultado que fica proclamado a unanimidade de votos. Chamo a julgamento o feito número 20. Processo 06-01-267, dígito 36.2022.6160000, também da relatoria do Dr. Tiago Paiva dos Santos, trata-se de embargos de declaração em registro de candidatura, figurando como embargante João Guilherme Ribas Martins. Não havendo inscrição, tenho a honra de considerar a palavra Vossa Excelência, Dr. Tiago. Obrigado, senhor presidente. Vamos conduzir pela ementa. Não configura omissão a ausência de indeferimento expresso de pedido de produção de prova em autos de impugnação de registro de candidatura, quando tal pedido é apresentado pela parte após a declaração de encerramento da instrução probatória e a inclusão do feito em pauta. Mormente quando a prova que se pretende é inócua para alterar o resultado do julgamento. A contradição que habilita o manejo dos aclaratórios é a que revela a dissonância entre a fundamentação e conclusão do julgador, não se prestando para pugnar pelo rejulgamento da causa, embargos de declaração não acolhidos. Obrigado, doutor Tiago, que está conduzindo seu voto no sentido de conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Voto esse que está em discussão. Todos de acordo? É o resultado que fica proclamado a unanimidade de votos. Passo a chamar o julgamento o feito número 8. Processo 06-00-656, dígito 83.2022.6160000. Figura como relator o Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral. Trata-se de registro de candidatura, cujo requerente é Fioravante Irã Wolff, Partido Trabalhista Brasileiro. Não havendo inscrição para sustentação, tenho a honra de considerar a palavra Vossa Excelência, Dr. Rodrigo. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui se trata de candidato condenado por decisão transitada em julgado pela prática dos delitos previstos nos artigos 296 e 347 do Código Eleitoral. A pena privativa de liberdade de 4 meses e 15 dias de detenção e pecuniária de 72 dias multa, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por multa de 1 salário mínimo. Como essas penas ainda estão em execução criminal, o candidato, então, desatende a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal, razão pela qual o registro de candidatura está sendo indeferido, senhor presidente. É como voto. Obrigado, doutor Rodrigo, que está conduzindo seu voto no sentido de indeferir o pedido de registro de candidatura de Fioravante Irã Wolff ao cargo de deputado federal. Voto este que está em discussão. Todos de acordo? É o resultado que fica proclamado a unanimidade de votos. Chama julgamento feito número 3. Processo 06-00007, dígito 19.2022.616.0130, é da relatoria da eminente desembargadora Cláudia Cristina Cristofani. Trata-se de recurso eleitoral, figurando como recorrente Guerino José Kakzanowski e recorrido do Ministério Público Eleitoral do Estado do Paraná. Não temos pedido de sustentação oral. E assim sendo, eu tenho a honra de considerar a palavra Vossa Excelência, desembargadora Cláudia. Muito obrigada, senhor presidente. O que está em apuração é a existência de um outdoor do candidato à presidência da República. Não, no entanto, na nossa competência, perquirir maiores indagações a respeito deste outdoor, salvo no que concerne ao poder de polícia. Então, eu vou me portar pela ementa. Item 1 compete ao TSE, o processamento de julgamento de demanda relativa à campanha presidencial. 2. O poder de polícia é atribuído aos juízes estaduais, competindo-lhes decretar medidas que visem coibir a prática de propaganda ilícita, conforme o artigo 242 do Código Eleitoral. Na linha da jurisprudência fixada pelo TSE, configura ilícito eleitoral a veiculação de atos de pré-campanha em meios proibidos para atos de propaganda eleitoral, independentemente da existência de pedido explícito de voto no material publicado. Item 4, na espécie, o outdoor inclinado, além de reproduzir o nome e a fotografia do pré-candidato à reeleição Jair Messias Bolsonaro, continha o slogan da campanha eleitoral de 2018, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, bem como a fala divulgada por apoiadores, é melhor Jair se acostumando.
5. Logo, apesar de não constar pedido explícito de voto na mensagem veiculada, é forçoso reconhecer o evidente caráter eleitoral do artefato publicitário, devendo ser mantida a determinação expedida no exercício de poder de polícia de retirada do material. 6. Recurso conhecido para extinguir o feito sem julgamento do mérito, mantendo-se, contudo, a decisão proferida pelo juízo eleitoral fundada no poder de polícia. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Cláudia, que está conduzindo o seu voto no sentido de conhecer e julgar extinto o feito sem resolução de mérito, afastando-se as multas aplicadas, mas mantendo-se a decisão proferida pelo juízo eleitoral fundado no poder de polícia nos termos da fundamentação. Voto esse que está em discussão. Todos de acordo? É o resultado que fica proclamado a unanimidade de votos. Chama julgamento feito número 11. Processo 0601 789, dígito 63.2022.616.0000, é da relatoria do eminente julgador José Rodrigo Sade. Trata-se de embargos de declaração em registro de candidatura, figurando como embargante Lourival Neves Júnior e embargado no Ministério Público Eleitoral. Não havendo inscrição para sustentação, tenho a honra de considerar Vossa Excelência, eminente julgador. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Vou pela emenda no item número 1. Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, os embargos destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou eliminar contradição no julgado. Exigindo tais vícios, rejeito os embargos, senhor presidente. Obrigado, doutor Sade, que está conduzindo o seu voto no sentido de conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Voto esse que está em discussão. Todos de acordo? Resultado que fica proclamado a unanimidade de votos. Chama julgamento feito número 12. Processo 0602-089, dígito 25.2022.6.16.0000, é também da relatoria do Dr. José Rodrigo Sade. Trata-se de embargos de declaração e registro de candidatura, figurando como embargante Admilson Aparecido Passos. Não havendo inscrição para sustentação, também tenho a honra de considerar a palavra Vossa Excelência, doutor Sade. Obrigado, senhor presidente. Igual ao caso anterior, embargos que não há os vícios, então eu também estou rejeitando. Obrigado, doutor Sade, que está conhecendo e rejeitando os embargos de declaração. Voto esse que está em discussão. Todos de acordo? É o resultado que fica proclamado a unanimidade de votos. Chama julgamento feito número 2. Processo 0600-277, dígito 16.2020.6.16.0000, é da relatoria do Dr. Tiago Paiva dos Santos. Trata-se de prestação de contas anual, interessados Rede Sustentabilidade, Diretório Estadual e outros. Nós não temos pedidos de sustentação e, assim sendo, eu tenho a honra de considerar a palavra Vossa Excelência, Dr. Tiago. Senhor presidente, posso me conduzir pela emenda? Sem dúvida. Então, subemenda 1. Os recursos oriundos do fundo partidário possuem aplicação vinculada ao disposto no artigo 44 da Lei 9.096 e nos termos do artigo 17, parágrafo 2º da resolução do TSE número 23.546, não podem ser utilizados para o pagamento de encargos decorrentes de mora ou inadimplemento de obrigação de agremiação partidária, ensejando a devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes. 2. Tratando-se de fundo de caixa de exceção à regra de que todos os pagamentos devem ser feitos mediante cheque nominativo ou transferência eletrônica de valores, sua utilização deve obediência estrita aos parâmetros legais, sob pena de configurar irregularidade. 3. O pagamento de despesas com recursos públicos decorrentes da extrapolação do limite de fundo de caixa gera a obrigação de restituir ao erário os valores correspondentes, face à impossibilidade de rastrear os pagamentos. 4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando as falhas não comprometam a rigidez do balanço, o total das irregularidades alcance percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da movimentação financeira e não seja identificada má-fé do prestador precedentes. Então, portanto, contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao erário. E aqui faço um destaque ao plenário, considerando que fui vencido já outra oportunidade, é a respeito da constituição irregular de fundo de caixa. É uma posição que defendo, porque vejo que quando os partidos ultrapassam o limite da constituição de fundo de caixa, o que é isso? É o saque em dinheiro de recurso do partido para pagamento de pequenas despesas. Em muitos casos, há uma banalização do fundo de caixa e o partido acaba por sacar, muitas vezes, quase que a totalidade do seu valor
que é transferido a ele e paga despesas com dinheiro vivo, depois com a apresentação de notas fiscais. Eu entendo que esse procedimento é irregular, porque ele diferencia em muito daquilo que a resolução dispõe, que é a necessidade de transferência dos valores por conta corrente. Esse procedimento dá ensejo a um balancete que não é transparente, que não está sujeito à avaliação da Justiça Eleitoral sobre a real destinatária dos gastos. Fosse uma prestação de contas comum dos eleitores, como já fiz isso aqui em paralelo em muitos julgados, seria indeferido. Também o mesmo rigor deve ser estabelecido aos partidos políticos na administração do seu caixa. Neste caso concreto, estamos falando de R$ 931 nessas circunstâncias, mas já vimos em outras situações valores muito maiores, e como a jurisprudência protetiva desses casos dessa corte, inclusive, não impõe limite, eu fico pensando no dia que nós chegarmos a um partido que fizer isso em 100% das suas receitas, em que momento seria o limite que essa Constituição irregular seria aceita. Então, por isso, no valor pequeno ou grande, sempre ponho essa ressalva de entendimento, de que entendo que esse valor deve ser restituído ao erário, porque não demonstrado o real destinatário dos valores. Obrigado, doutor Tiago, que está conduzindo o seu voto, no sentido de julgar aprovadas, com ressalvas, as contas do Partido Rede e Sustentabilidade relativas ao exercício financeiro de 2019 e determinar o recolhimento do valor de R$ 1.689,23 ao Tesouro Nacional. Voto este que está em discussão. Todos de acordo? É o resultado que fica proclamado a unanimidade de votos. Chama julgamento feito número 4. Processo 06.00.381, dígito 37.2022.6.16.0000, é da relatoria da eminente desembargadora Cláudia Cristina Cristofani. Trata-se de requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais, cujo requerente é Emerson Luiz da Silva. Não havendo inscrição para sustentação, tenho a honra de considerar a palavra Vossa Excelência, desembargadora Cláudia. Senhor presidente, trata-se de um pedido de regularização de contas não prestadas, no particular a seção de contas eleitorais do Tribunal apurou a inexistência de arrecadação de recursos de fonte vedada, ausência de comprovação de irregularidade na aplicação do recurso do fundo partidário, bem como recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada, e é por isso, então, que eu estou deferindo o pedido para fins de divulgação e regularização no cadastro eleitoral. Obrigado, desembargadora Cláudia, que está conduzindo o seu voto no sentido de deferir o pedido de regularização de contas não prestadas do candidato Emerson Luiz da Silva, referente às eleições de 2010, para fins de divulgação e regularização das contas no cadastro eleitoral. Voto esse que está em discussão. Todos de acordo? É o resultado que fica proclamado a unanimidade de votos. Chama a julgamento feito número 5. Processo 06.00.752, dígito 10.2020.6.16.0149. É da relatoria do eminente jogador José Rodrigo Sade. Trata-se de recurso eleitoral, recorrente coligação, compromisso do povo, e outros, recorrido João Alexandre Teixeira, Marco Antônio Franzato. Temos pedido de citação, que o doutor Leandro está dispensando? Está declinando? Esse feito é em segredo de justiça, nós não temos ninguém, então, em assim o sendo, podemos levantar o segredo? Que fica naturalmente levantado o segredo de justiça. Eu tenho a honra de conceder a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, doutor Leandro, colega dele. Eu coloquei no sistema já o voto, então, por brevidade, eu vou só informar o que é o caso aqui. Eu conheço do recurso do parcial provimento apenas para reduzir a multa aplicada pela má-fé. Então, no voto eu tinha colocado meio salário mínimo, mas em discussão com outros colegas eu concordo em fixar a multa em 1 salário mínimo, não em vez de meio, como eu tinha proposto. E também eu fiz uma leitura da sucumbência e é cabível sucumbência. Não. E então eu também provejo o recurso e mantenho então a multa em apenas 1 salário mínimo, não 3 como deu a sentença, e mantenho a sucumbência dada em primeiro grau. Como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Sade.
Está sem acesso para os julgadores ou interlocutor do processo. Uhum. Isso acontece, né? Eles esquecem de liberar. Só um instante. Então você fez aquilo, né? Um salário Um salário mínimo e mínimo outro e uma honorário. coisa. Eu tenho que mudar aqui lá. Uhum. Já avisei aqui lá. Ó, clica. Aqui cabe, tem que fazer uma fecada. Eles estavam achando que eu ganhei ainda. Não. Pior que não precisava nem ser HC, né? Tinha que ser reunião criminosa. HC é. Uhum. Depois fora aí, né? Se vocês responderem na altura da aula, do que em si inocentado, né? Pois é. Já está sendo visualizado? Uhum. Presidente, só para a gente manter a mesma regra, eu peço vista para segunda-feira, mas o Dr. Sade me esclareceu a respeito do voto, tendo a acompanhá-lo, mas apenas para ter acesso integral aos autos, eu peço vista para a próxima sessão de segunda. Perfeito. Então, o feito fica com vista ao Dr. Tiago, retornando na segunda-feira. Obrigado, Dr. Leandro. Ficou com vista para o Dr. Tiago. Vou chamar o outro. Chama a julgamento o feito número 1, processo 06000220, dígito 27.2022.6.16.0000, da relatoria, Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, trata-se de habeas corpus criminal, figurando como impetrante Túlio Marcelo Denig Bandeira. Não temos inscrição para... Temos? Sim. Doutora Heloísa... Temos inscrição, doutor?
Doutor Túlio, Boa tarde. boa tarde. Vossa Excelência está com a palavra. É em segredo de justiça, então que se tome as providências cabíveis, por favor. Senhores desembargadores, sou Túlio Bandeira, advogado, atuando em causa própria. Esse processo é oriundo de Araucária, onde me permito fazer um rápido retrospecto, tendo em vista que eu fui preso, processado, fiquei por mais de 90 dias preso, mais de 6 meses usando tornozeleira, por conta de uma delação premiada de um ex-secretário do prefeito municipal de Araucária, dando a notícia naquela delação premiada que eu teria feito a entrega de R$200 mil a ele. Ocorre, excelências, que depois de todo esse período preso, com uso de tornozeleira, eu mesmo fiz a minha audiência. E na audiência de instrução, o delator disse que me conhecia, sabia quem eu era, porém nunca tinha estado comigo. Que eu não teria repassado valor algum a ele. Eu questionei como que ele teria dito isso em delação premiada. Ele simplesmente, frente ao juízo da Araucária, disse que teria assinado documentos do Ministério Público sem ter lido e sem ter conhecimento do que estava escrito. Passado esse retrospecto, senhores desembargadores, e todo a minha lástima, a minha briga, comprovar a minha inocência nesse fato, fiz mais de 10 habeas corpus. Em 2018, tive um habeas corpus, onde afastou a prisão e delimitou a minha liberdade com cautelares. Fiz mais alguns habeas corpus e conseguimos declinar a competência deste processo para o juízo eleitoral. Mas mesmo assim, excelências, eu continuei me apresentando em juízo. Veio a pandemia, fiquei 2 anos sem me apresentar, mas antes disso, eu já tinha feito um outro habeas corpus, junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, no sentido que eu sou um advogado. Tenho mais de 2.000 processos ativos no Projude. Eu estou todos os dias apresentado à Justiça, seja em audiência, seja em sustentação, seja em atos processuais. Por isso, era o meu pedido no sentido de que não necessitasse eu ter que me locomover ao fórum e me apresentar mensalmente. Com a pandemia, que eu não mais tive que fazer isso e me apresentar, ficou suspenso as apresentações, voltando agora o sistema de justiça ao normal, o juízo de Araucária, o qual já não é mais nem competente para julgar essa ação, porque encontra-se suspensa lá e encontra no juízo eleitoral, junto ao Tribunal Eleitoral do Paraná, solicitou que eu voltasse à apresentação. E nesse sentido é que eu fiz este novo habeas corpus, para que eu não necessite me apresentar no juízo criminal, porque o processo encontra-se suspenso, e também pela prerrogativa de ser advogado, de eu todos os dias estar presente junto ao sistema de justiça do Paraná, no Projude, me apresentando, sustentando, fazendo audiências. Esse é o meu pedido para Vossas Excelências. Muito obrigado. Obrigado, doutor Túlio. Com a palavra, a eminente procuradora. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde, doutora Cláudia, desembargador Fernando, que estão por vídeo, e também ao doutor Túlio, que está em causa própria. O Ministério Público Eleitoral
já entregou memoriais para os senhores a respeito desse caso, então eu vou fazer aqui um resumo bem curto, porque os memoriais estavam até extensos e bem detalhados, então é mais para aguçar a memória dos senhores. Esse processo original, né, não exatamente o HC, ele é oriundo lá de Araucária. Nós já conhecemos bem, porque já foi bastante discutido aqui. Ele foi deflagrado, essa operação lá em Araucária, denominada Operação Sinecuras, foi deflagrada em 2018, tendo 3 fases, dentre elas a fase denominada Vida Fácil, que é justamente nessa fase que está, que o doutor Túlio é réu e foi preso. Nessa operação, teve uma denúncia, que como o doutor Túlio também já falou, está tendo toda aquela discussão ainda da competência, mas na denúncia houve o impetrante, o doutor Túlio, foi denunciado por crime de organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa, falsidade ideológica, lavagem de ativos. Então, são crimes bastante graves. Enquanto ainda tramitava perante a Justiça Estadual, foi decretada a prisão de Túlio Marcelo Denig Bandeira, posteriormente convertida em prisão domiciliar. O paciente, então, impetrou o habeas corpus 51.246.87, no TJ do Paraná, onde foi concedido parcialmente esse HC para modificar a medida de prisão domiciliar para medida cautelar diversa da prisão. Nesse meio tempo, tudo como a gente já sabe, os autos vieram para a Justiça Eleitoral. Hoje, nesse HC, o impetrante alega que as medidas cautelares impostas estão prejudicando o exercício pleno de sua atividade profissional, tratando-se de coação ilegal. Em razão disso, ele pede a revogação dessas medidas cautelares. Quais são as medidas cautelares que foram substitutivas da prisão domiciliar? Comparecimento mensal no juízo da comarca em que reside para justificar suas atividades e manter seu endereço atualizado. Proibição de manter contato com qualquer dos denunciados, testemunhas ou qualquer pessoa citada na investigação ou na ação penal. Proibição de ausentar-se da comarca em que reside sem autorização judicial. Recolhimento domiciliar no período noturno e finais de semana. Monitoração eletrônica para fiscalizar as medidas cautelares supracitadas e fiança no valor de 50 mil. Então, veja, é um feito de extrema complexidade e volume, com grande número de envolvidos, permeado por discussões sobre competência para o processamento, até o momento que ainda não está encerrado. O tempo decorrido justifica-se pela natureza do feito e não pela morosidade da justiça, até por conta de toda essa questão da competência. O eminente relator indeferiu a liminar nos seguintes termos. Embora se verifique que essas medidas cautelares já perduram por certo lapso de tempo, a atuação profissional do paciente não se encontra obstada, porque basta a autorização do juízo para que possa se deslocar em cumprimento aos seus deveres profissionais. Não se pode considerar também, de pronto, que o decurso de tempo, por si só, implicou na desnecessidade da manutenção das referidas medidas. Então, é justamente nesse sentido da decisão liminar, do indeferimento da liminar, que é o nosso parecer pela manutenção dessas medidas substitutivas da prisão domiciliar, entre elas o comparecimento mensal em juízo e o pedido de autorização para deslocar-se para as viagens. Veja-se, queira ou não, é um substitutivo da prisão. Então, há necessidade de que o impetrante, no caso, o réu na ação, ele tenha essa noção. Como o doutor Túlio mesmo já falou, ele está constantemente no fórum, está constantemente nos tribunais, então, para ele, nem é tão gravosa essa medida de comparecimento mensal em juízo. Por isso, nós pedimos
a manutenção dessas medidas e a confirmação da liminar que indeferiu a retirada. Obrigada. Excelência, senhor presidente, só uma questão de ordem. A única cautelar que persiste é a apresentação em juízo. Pois não. Com a palavra, o eminente relator. Mais de 4 anos, excelência. E é constrangedor. Doutor Túlio, me perdoe, agora está com a palavra o relator. Pois não, doutor Rodrigo? Muito obrigado, senhor presidente. Começo aqui o voto dizendo que o habeas corpus é um remédio constitucional que tem por finalidade evitar ou fazer cessar violência ou ocasião à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, conforme estabelece o artigo 5º da Constituição Federal. Faço referência também ao artigo 647 do Código de Processo Penal. Digo, então, que como constou da decisão a respeito do pedido liminar, por se tratar de medida cautelar diversa da prisão, há previsão constitucional e legal da utilização do presente remédio heróico para hipótese de remoção da restrição imposta ao paciente. No entanto, para sua concessão, há necessidade de demonstração de coação ilegal, a qual o paciente estaria sendo submetido, o que, na minha visão, não ocorre nos presentes autos. Segundo o impetrante, passado 3 anos da aplicação da medida cautelar, configurou-se excesso de prazo porque não existem mais as motivações concretas suficientes para justificar o gravame, além do que, na condição de advogado, as referidas medidas estariam trazendo evidente prejuízo à sua atividade profissional. Digo aqui que, embora se verifique que a medida já perdura por certo lapso de tempo, a atuação profissional do paciente não se encontra obstado, como alegado, porque basta a autorização do juízo para que possa se deslocar em cumprimento de seus deveres profissionais. Não se pode considerar também que o decurso do tempo por si só implicou a desnecessidade da manutenção das referidas medidas. Trago aqui citação feita ou apontamento feito pelo Ministério Público Eleitoral no parecer. Da mesma forma, das informações prestadas pelo juiz do primeiro grau, não se constata nenhuma alteração na situação fática capaz de atrair a possibilidade de revogação da medida à hora em vigor. Elenco aqui jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Regional da Primeira Região. Em face, portanto, na minha visão, da ausência de demonstração da efetiva coação ilegal sofrida pelo paciente, somada à continuidade dos motivos que ensejaram a determinação das medidas da medida diversa da prisão, não se caracteriza o excesso de prazo alegado. Diante do exposto, voto pelo conhecimento do habeas corpus e pela denegação da ordem para o fim de manter a medida alternativa à prisão imposta ao impetrante. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Rodrigo, que está conduzindo seu voto no sentido de conhecer do habeas corpus e de denegar a ordem para o fim de manter as medidas coercitivas alternativas à prisão impostas ao impetrante do Túlio Marcelo Denegui Bandeira, voto este que está em discussão. Todos de acordo? É o resultado que fica proclamado a unanimidade de votos. Muito obrigado, doutor Túlio. Exaurida a pauta, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma boa tarde. Excelente, senhor presidente.